Olá, eu sou a Solange Melo. Sejam bem-vindos ao podcast Dança em Diálogos, um espaço dedicado ao diálogo entre a criação artística e a performance, onde a dança e a coreografia encontram novas formas de comunicar. Estejam preparados para explorar novas perspectivas sobre a dança, descobrir intérpretes, criadores, corpos, ideias em movimento. Mas não só. Neste espaço conhecemos companhias, grupos e coletivos portugueses partilhando as suas histórias, mas também intérpretes internacionais, investigadores e outras figuras da dança de dentro e fora do palco. E acrescentamos ainda mais diálogos, claro, neste caso a 3, e sobre espetáculos em cena e outros temas da dança, com a nova rubrica Show Must Go On. Neste episódio do Dança em Diálogos, falámos com Pedro Ramos, coreógrafo, bailarino, investigador e diretor artístico da Ordem do O. Falámos sobre o seu percurso na dança e sobre a forma como, ao longo de mais de 2 décadas, foi desenvolvendo uma linguagem artística muito própria. Falámos sobre a investigação do corpo, sobre a relação entre prática artística e pensamento académico e sobre a Ordem do O enquanto espaço de criação e de encontro entre diferentes artistas, disciplinas e o natural. Falámos também sobre o seu trabalho na Floresta de Monsanto, sobre a relação entre dança e ecologia profunda e sobre o modo como a natureza pode tornar-se um lugar de inspiração e de pesquisa coreográfica. Por fim, falámos sobre a sua criação, Inominato, que será apresentada em março no auditório do Centro de Interpretação de Monsanto. Olá Pedro. Olá. Muito bem-vindo ao podcast Dança em Diálogos. Muito é um gosto obrigado. ter-te aqui, em especial nesta paisagem maravilhosa. Obrigada também por isso. Sim. Vamos começar. É suposto termos uma conversa super relaxada e aproveitar este momento zen também para partilhar o teu trabalho. Portanto, vamos a isso? Vamos a isso. Ótimo. Pedro, ao longo de mais de 2 décadas de trabalho artístico, tens vindo a construir um percurso singular na dança contemporânea portuguesa. Coreógrafo, bailarino, investigador, artista visual, músico e professor de dança e Hatha Yoga, o teu trabalho desenvolve-se num território onde o corpo é simultaneamente instrumento, linguagem e campo de investigação. Enquanto diretor artístico da Ordem do O, tens vindo a desenvolver de forma contínua uma técnica, um movimento e uma linguagem artística muito próprios. Um percurso marcado pela pesquisa, pela interdisciplinaridade e por uma atenção profunda às dimensões sensíveis e invisíveis do corpo. Essa investigação aproximou-se cada vez mais da natureza, encontrando na Floresta de Monsanto um lugar de inspiração, de experimentação e de apresentação, onde o processo criativo se expande para além do estúdio e se transforma num laboratório vivo. É a partir deste lugar, onde estamos aqui, no Monsanto, no Centro de Interpretação de Monsanto, entre criação artística, investigação do corpo e relação com o mundo natural, que começamos esta conversa. Pedro, quando começaste o teu percurso na dança, imaginavas que ele se iria tornar numa investigação artística tão ampla? Bom, eu acho que quando eu comecei na dança não sabia nada à partida, O que é que ia acontecer? por onde é que ia passar. Mas aquilo que une o Pedro de hoje com o Pedro com 17 anos, o Pedro com 17 anos, não é de há 17 anos, é com 17 anos. É que eu na altura estava na António Arroio, queria ser pintor, fartava-me de desenhar, era todo... estudava canto lírico, depois de ter trocado já de guitarra para canto lírico e também tinha feito teatro e artes marciais. E no meio disto já tinhas aí tudo, um campo sim, muito aberto, não é? Exatamente. No meio disto tudo comecei a fazer aulas de dança, pensei, não, é isto que eu quero fazer, porque eu vou juntar o corpo, a espiritualidade e a arte. É claro que de repente, alguém que já desenhava bastante bem, fui para o beabá da dança, resistência à frustração, humildade de começar algo do zero. Tinha 2 pés esquerdos, naturalmente, mas aquilo que há de comum entre essa pessoa e agora é alguém que se move pela curiosidade. Ou seja, eu que cresci numa família de cientistas e que percebi também, a ciência sempre foi o campo do conhecimento, sempre foi algo que fez parte da minha vida. Eu acho que a curiosidade é aquilo que está no cerne e que é de comum à ciência, a criação de conhecimento, à nossa arte. E também eu acho que a curiosidade é aquilo que também está de comum com a empatia, ou seja, todo este campo que depois saber o outro e conhecer o outro, não é? entretanto aprofundei relacionado com a ecologia, com também uma dimensão filosófica. Eu acho que a curiosidade pelo outro, a valorização do outro, aquilo que não sou eu,
é algo muito, muito importante e que me moveu. Essa dimensão investigativa que falámos antes de começarmos esta conversa e que está também no texto que apresentaste, essa investigação surge dessa vontade de formular perguntas, deste querer saber porquê. Portanto, a ciência e essa origem familiar científica traz-te um pouco aqui, não é? Tanto nessa interrogação que mencionas agora, como na questão da curiosidade. Sim. Muitas vezes existe também muito trabalho a ser feito no campo da divulgação científica. Muitas vezes acham que o público comum pensa que a ciência é uma coisa, lá está, quadrada e é tão artística, é tão criativa como a arte. Então, sempre a formular hipóteses, não é? Tem que ser, sim. E não se prendem com verdades supremas, prendem-se o que há de diferente entre a investigação em arte e a investigação em ciência, é que sobre o mesmo objeto artístico nós temos várias formas de o ler, várias formas de formular questões e pode ser uma experiência totalmente diferente para ti e para mim que o vemos um objeto artístico. A ciência procura partilhar com os pares as mesmas leituras sobre os mesmos objetos para que se possa construir conhecimento a partir de fundamentos. Mas ambas partem da criatividade. No meu caso, foi-se aprofundando também na dimensão da empatia e enquanto ser inquieto que sou e fui pesquisando e também fiz a minha terapia pessoal, fiz um curso de dança-terapia, fiz um curso de dança, aliás, de Hatha Yoga, que é uma prática somática que muitas técnicas do início do século XX tiveram como base e como inspiração. Traz essa prática para a performatividade? Sim, muito. Ou seja, o meu corpo, a dada altura, entre a psicologia, o Hatha Yoga, todas as mesclas de dança que nós também recebemos já da nossa geração, já tivemos a sorte de ter muitos professores que tinham passado por várias técnicas, mas mesmo no campo da dança moderna, o Merce Cunningham traz aspectos da filosofia oriental, a Martha Graham, portanto, do yoga, traz muitas coisas da relação da energia, e, portanto, nós já fomos beber uma série de combinações muito, muito importantes e muito interessantes. Eu trouxe essa questão do Hatha Yoga, acho que de alguma forma me ampliou muito, porque é uma técnica, é muito técnico e é muito físico e debruça-se sobre tarefas perceptivas para apreender o corpo. O corpo não é pensado como um sistema maquinal, como era abordado no século XIX. E que em parte a dança, alguma dança que chegou aos tempos também. Estás a falar da dança clássica? Sim, mas sinto que não tem que ser, lá está. A dança clássica é um campo Não, eu acho que historicamente sim. Sim. Penso que hoje em dia está num campo um bocadinho mais livre, se posso colocar desta forma. Completamente, ou seja, a forma de abordar uma técnica evoluiu. Ou seja, a dança clássica que nós temos hoje não é a dança clássica da sua origem. E do outro século anterior. E também isso é que é fascinante, as coisas renovam-se. Mesmo as danças ancestrais, mesmo as danças que eu também vou buscar, depois que também talvez possa falar um bocadinho sobre isso, mesmo as danças ancestrais, eu tive este contacto agora com a Guiné, a dança tradicional, ela também vai evoluindo no tempo, isso é fascinante de pensar nisso. Voltando aqui ao meu percurso e à questão do Hatha Yoga, o Hatha Yoga serviu como um processo para eu crescer como pessoa, mas também de compreender o corpo como uma unidade psicofísica. E é dentro desse campo, na relação com a psicologia, Carl Jung também tem essa abordagem e aproximação a um modelo alquímico como uma espécie de metodologia para a compreensão da psique. Eu peguei nesse território todo, nesse cruzamento de vários territórios de investigação e fui formulando questões, fui experimentando. Portanto, a tua abordagem é verdadeiramente científica nesse ponto de vista. Há a formulação de uma pergunta e a partir daí vais encontrando ou procurando uma resposta ou várias respostas. Sim, mas de forma muito selvagem. Ao mesmo tempo que eu tenho este fascínio e paixão pelo conhecimento, isto foi sempre muito intuitivo. Acabou por ser metódico pelo tempo e pelo facto de me apaixonar por certos assuntos, acabou por ser metódico
mas também muito selvagem, num certo aspecto foi completamente pelo curso de onde o rio da paixão me levava, o rio dessa curiosidade. E isso foi mudando ao longo do tempo. Portanto, eu quando fiz a minha formação em dança, movimento, terapia, abriu-se a porta do Jung, abriu-se na altura a porta da minha terapia pessoal, que foi feita em análise bioenergética, e considerei o corpo como energia, porque esse também é o quadro teórico que o Lowen apresenta, da análise bioenergética. Claro que foi, cada porta que se abre, muita pesquisa, a minha dança sempre foi uma forma de eu integrar o conhecimento e integrar-me a mim, as descobertas pessoais que tinha. A dada altura desse modelo alquímico, abriu-se a porta da floresta, a árvore como modelo também, o arquétipo do si mesmo, e então escolhi estar neste lugar que aqui estamos, como um lugar de laboratório, como um santuário do ser, como uma espécie de biblioteca viva, onde vou buscar a minha inspiração, mas também o meu conhecimento. E tu vês, portanto, vês a tua identidade, se podemos dizer assim, não é? A tua construção do teu processo criativo, da tua performance, tu vês como sempre um campo aberto? Portanto, há sempre espaço para mais alguma coisa? Sim. Para mais... para bem e para mal. Sim, exato. Sim, porque apesar de já fazer há bastante tempo, acabo sempre por encarar cada peça como algo novo. Um novo começo. Como algo novo, e que para mim é muito excitante, mas também angustiante. Porque ainda que haja uma linguagem que eu fui desenhando e que haja, da mesma maneira que o artista plástico vai recorrendo a certas coisas que já explorou aqui e agora faz este estudo de outra maneira, e agora acaba por ser sempre um lugar de a pessoa abre-se para o vazio para descobrir algo. Enquanto não se descobre algo e está no vazio, é inquietante e excitante ao mesmo tempo. Portanto, e tu pronto, agora, corrige-me se eu estiver errada, estás mais presente neste laboratório vivo, seja aqui no Monsanto ou em outros espaços, não é? Mas também estás muito ligada à performance no espaço público. Sim. Certo? É uma coisa que ainda te interessa fazer, ou foi alguma coisa que tu fizeste e que já não te interessa tanto? Interessa-te mais a exploração natural, Vínhamos a conversar precisamente pelas caminhadas que tu fazes, o estar atento ao que se passa à volta, não é? Ao som, ao vento, à energia do espaço. Consideras que esse espaço público urbano já é menos interessante para ti ou ainda te interessa? Eu acho que pode ser interessante para mim, pode ser muito interessante para mim. Sendo que o meu lugar de eleição é este, é a floresta. Agora, quando neste paradigma humano-natureza, é um paradigma que é errado num certo aspecto, porque nós somos natureza. A própria cidade é também natureza, porque nós somos natureza. Sim. Claro que isto é um campo que tem imenso pano para mangas para se poder contestar ou afirmar ou concordar. Mas, de facto, eu acho que a forma como o ser humano funciona é que nem sempre está de acordo com a forma como a natureza funciona. Sim. Ou seja, foi o ser humano que inventou o lixo. O lixo não existia antes. Tudo é transformável, tudo... Sim, o conceito de lixo não existia, não é? Porque não. Tudo se transformava em alguma coisa, portanto nada estava ali a mais. Exatamente. Então, esta relação com o entorno, numa perspectiva de que o entorno natural é recurso, é uma coisa que pode ser, é matéria-prima, é algo que cria relação de acumulação, relação de poder, relação de dominação e também a ideia de poder transformar as coisas não olhando para a harmonia e para o equilíbrio que existe num ecossistema. Eu acredito que a floresta é de onde nós viemos, mas é também um futuro. Eu acredito que nós possamos, enquanto humanidade, afinar a nossa relação uns com os outros, afinar a nossa relação com o entorno natural para poder regressar a um equilíbrio. Claro que não é a mesma coisa, quando eu afirmo isto, não é eu quero regressar para o tempo da pré-história. Não, é reciclar ou de alguma forma
reinventar formas de podermos estar em equilíbrio com os Em ecossistemas. harmonia, não é? Sim. Uma nova harmonia, Sim, é sim, isso sim, que sim, dizes. sim, sem dúvida. E como é que se dá essa transição então do espaço mais urbano para o natural, sendo que tu te identificas mais com este espaço? Foi uma coisa que aconteceu e a dança, qual é o relevo, qual é a importância da dança ou a Sim, construção na dança que te leva para essa migração? sim, eu diria que, sendo este o lugar de eleição, eu agora retorno à cidade, Ok. Que no fundo trazendo. isto é a Mas natureza na cidade. isto é a natureza Na na cidade, cidade. isto é um excelente Uhum. exemplo. Eu acho que a Floresta de Monsanto, e acho muito interessante este ser o lugar de uma nova etapa do meu percurso, Uhum. de há 10 anos que vim para cá, porque esta é uma floresta jovem, Uhum. tem 80 Relativamente anos, jovem, claro, mas exato. para a floresta é jovem. Sim. Ou seja, houve uma decisão política e Uhum. social de escolher plantar aqui uma floresta que servia como um pulmão para uma cidade. Uhum. Aqui existiam pedreiras cujo pó da pedra contaminavam toda esta Uhum. biorregião. Portanto, esta biorregião estava doente. Uhum. Havia um desastre ecológico, havia pessoas com doenças que se tinham que às vezes ausentar de Uhum. Lisboa para recuperar, e esta floresta curou esta Uhum. biorregião, não só Lisboa, mas a Uhum. Grande Claro. Lisboa e todo o rio de ar que Uhum. aparece, e portanto toda a questão das águas. Isso, claro que isto é esperançoso. No Uhum. tempo de 70 anos, de 80 anos, nós podemos replantar, nós Uhum. podemos curar muitas regiões em Portugal e no mundo. E- Aliás, em África está-se a fazer isto, Uhum. está-se a fazer um cordão verde, Uhum. e é possível. E mesmo na eh, Amazónia há vários projetos de Exatamente. pequenos de reflorestação privada, Sim. inclusive é pessoas que compram O terrenos. artista Sebastião Sim, Sebastião Salgado, Salgado que fez claro. com a plantação das laranjas, não Sim, sei sim, sim, claro que sim. que é incrível e que espero que haja mais artistas, e também é bom ver a sensibilidade artística muito direcionada para esta recuperação Sim, real, não é, do ecossistema, sim. não é? Mas regressando agora à questão do espaço urbano ou do Sim, espaço humano, interessa-me isso. eu tive agora, escolhi uma peça em Lazarim. Uhum, É uma aldeia, é um espaço, não é urbano, é uma aldeia, uhum, mas é um espaço humano, pronto. Mas eu acho que ali o fascinante para mim uhum, foi estar a estudar. A mim interessa-me também esta questão da interculturalidade, Portanto, a parte mais sociológica. sim, Uhum, e pensar que a nossa ancestralidade é um conjunto de ancestralidades. uhum, Ou seja, pensamos Portugal como uma coisa, é uma coisa cheia de camadas uhum. no tempo. Antes dos romanos cá estarem, estavam cá os celtas e os ibéricos. Saúde! Desculpa, já é a segunda vez que me acontece no podcast. E que todas essas tradições continuam presentes, Uhum, que resistiram ao tempo dos romanos, resistiram ao cristianismo e à Inquisição, e portanto muitas das tradições rurais que nós temos hoje em Portugal são antiquíssimas, e são tradições que algumas delas continuam vivas, e inspirar-me numa tradição e de repente estar no entrudo uhum, a trabalhar sobre esta figura ancestral do uhum, careto, uma uhum, espécie de diabo, uhum, mas que está presente nos textos de Gil Vicente. uhum, E o Gil Vicente era um profundo conhecedor da nossa história antiga, uhum. e era um grande intelectual, conhecia todas as correntes filosóficas da época. Uhum. Portanto, eu também fui buscar algumas coisas do Gil Vicente. Desculpa, isto é por Saúde! estarmos no Monsanto Pois e as é, alergias o já da corrente de ar, primavera. sim. E portanto foi fascinante para mim estar ali, e a surpresa que também foi estar rodeado de centenas, milhares de pessoas que naquela altura se enchem a aldeia, e de partilhar arte. Portanto, o teu trabalho sem a palavra, ou usas a palavra? Estou curiosa também nesse aspecto. Usas Usa a palavra, portanto, ok. Sim. O teu trabalho é muito específico ao local, ao sítio onde tu estás, certo? Sim, É eu uma acho que me performance inspiro. muito. Sim, Inspiras-te. inspirei-me naquela tradição Uhum, e cruzei-a com outras. uhum, Eu acho que vou tendo várias camadas, uhum, ou seja, vou tendo várias coisas que me inspiram e que as uhum, trago comigo. Vou uhum, encontrando vários tesouros do ponto de vista de conceitos, uhum, mas também do ponto de vista de movimento. Há movimentos que me aparecem no uhum, corpo, nesta relação com este lugar, uhum, neste lugar de sensibilidade. Dentro da minha pesquisa tenho estudado os gestos mágico-simbólicos, uhum. e que Então, uma me vão espécie de aparecendo. musa. Sim, de alguma forma sim, aparecem-me, e Uhum, eu vou
vou recolhendo, depois esqueço-me, depois aparecem outra vez, e depois fazem parte de um certo património, que vão sendo a linguagem também. E como é que surge então a Ordem do O? Vou fazer-te esta pergunta, que é uma curiosidade minha também, não sei se está explicado em algum sítio, mas tenho curiosidade em saber porque é a Ordem do O, que eu acho que é um nome bastante forte, não é? Conta-nos um bocadinho esta história. Então, eu como filho de cientistas, meu pai e a minha mãe, meu pai estudava a teoria do caos e os sistemas dinâmicos, o meu irmão também, e a minha mãe de alguma forma. Eu cresci a ouvir a Ordem do Caos. O caos não é, como se costuma pensar de forma mal, ou seja, simplista, não é uma coisa sem ordem nenhuma, caótica no mau sentido. Caos é ordem complexa. E então, eu pensei o O como símbolo, de círculo, que pode ser o desdobramento do infinito, que pode ser esta dimensão cíclica da Terra, dos nossos corpos. Portanto, tem mais a ver com o símbolo do O do que propriamente com a letra. Mas também o som do OM, do redondo, que é o O na boca e que nos faz vibrar o corpo. Portanto, eu acho que há várias também camadas de significado nesta Ordem do O. É como se houvesse uma espécie de matriz, uma ordem oculta na própria vida e que eu gosto de ir porque ordem lendo. Também tem esta dupla significado, não é? Sim. Ordem de estar ordenado ou uma ordem como um coletivo. Sim, como matriz, como métrica. A filosofia ligada ao yoga é o Samkhya, uma forma de conhecimento de um dos darshanas da Índia. E quer dizer métrica, quer dizer número. Então eu diria que sim, há padrões a partir dos quais a vida funciona. Aliás, a forma destas árvores obedece a certas leis, a certas ordens. E a matemática estuda isso. Há fórmulas matemáticas, os fractais. Ou seja, a ciência que nós temos começa a perceber o que é, a intuir o que é vida. Não está explicado ainda cientificamente o que a vida é, nem sequer o que a consciência é. Mas nós intuitivamente, no saber de estar vivos neste corpo, nós podemos apreender ou sentir que este conhecimento nos atravessa. E eu acho que a dança tem uma palavra a dizer sobre isso. Não é um conhecimento traduzido, nem todo o conhecimento é traduzido por palavras. Absolutamente. Mas nós sentimos, seja lá qual for o coreógrafo, seja qual for o estilo de dança, nós na artesania do nosso trabalho, há algo que às vezes nós tocamos que é uma experiência indizível, que é um mistério que nos acontece. Depois toda a técnica, eu acho que a técnica serve para nos suportar para esse algo que nos atravessa, ou que nós apreendemos com a nossa intuição. E tu, portanto, a Ordem do O funciona sobretudo com o teu percurso autoral, não é? Mas tu trabalhas também em coletivo, não é? Tens várias peças que têm mais bailarinos. Tu costumas trabalhar com um núcleo de criadores que já te conhece o teu trabalho, portanto uma espécie de uma equipa que tem toda este sentir do trabalho. Sim, eu tenho tido pessoas que já se têm vindo a repetir nas minhas peças, pessoas que me ajudam a parir e que sim, é claro que eu tenho a sorte de ter pessoas que me ajudam a fazer peças melhores do que eu conseguiria fazer sozinho. Claro. Tanto como intérpretes, como também criativos. E como é isso de trabalhar com outros intérpretes, não é? Tens uma visão tão especial e tão particular, não é? Da dança e de como ela, neste caso, está neste espaço, de como ela se cria a partir de, não é? Portanto, tens todo um conhecimento que é teu, apesar de ser difundido e partilhado. Como é que é este processo de integrar outros intérpretes na tua criação? É também sempre um lugar que eu procuro escutar. Nem sempre faço da mesma maneira, mas aquilo que tem acontecido é trago-os aqui à floresta, caminhamos, isto quando há o tempo ideal. Claro. Nem sempre existe, claro. Mas mesmo que não haja, nem que seja um diazinho. Uma brecha, sim. Vimos aqui, partilho aquilo que me move, partilho uma experiência, mais do que dizer como se faz,
procuro conduzir uma experiência para que fique algo na sua sensorialidade, no seu corpo de verdade, nesta minha proposta. E depois há um conjunto de tarefas perceptivas que conduzem ao movimento. Que tu já tens construído essa partitura? Sim, eu tenho vindo a construir. Essa construção de um conjunto de tarefas a partir das quais passas ou não ao intérprete. Que dão qualidades de movimento distintas, que se baseiam muito nas qualidades alquímicas, mas podemos também abordar como os elementos, ou os elementos pré-socráticos. Então, todas essas qualidades de movimento, dentro delas, muitas vezes e quase sempre, acabo por desenhar frases coreográficas ligadas a cada um destes elementos. Às vezes há peças que têm mais um elemento e, portanto, têm mais predominância sobre certo tipo de qualidades de movimento, e depois há outras, para além dessas qualidades de movimento, há outro tipo de categorias que eu estabeleço e que se cria no próprio processo. E sim, às vezes há frases quase sempre há frases que eu crio. Pronto, eu a dada altura do meu percurso achei que este método seria de improvisação, mas nem sempre me sentia satisfeito. E então a dada altura eu senti necessidade de desenhar coreograficamente. Portanto, tu fazes transmissão de sequências coreográficas. Sim. A partir do momento em que a sequência está desenhada e a pessoa compreende o que é, há também muito espaço para que cada intérprete, dependendo do processo, sua, não é? Sim, possa também criar a partir de propostas materiais da própria pessoa, da singularidade daquele corpo. Portanto, dás uma espécie de uma base sequencial, coreográfica, que depois pode sofrer, não é a palavra certa, ter mutações ou flutuações a partir do próprio intérprete, é isso? Sim. E muitas vezes depois do intérprete criar algo, eu volto a trabalhar com ele, e depois a partir daí ainda às vezes tem a ver com a modulação da presença, da atenção, e pronto, é sempre uma coisa absolutamente apaixonante esse processo. E qual é a sonoridade que tu usas? Portanto, aqui no espaço é apenas o som natural, tu recorres à música, a outras sonoridades, como é que acontece? Imagino que não seja sempre igual, mas... Não é sempre igual, mas tem havido processos com os quais eu me sinto feliz. E tenho conseguido trabalhar várias vezes com pessoas que conseguem ir ao meu encontro e às vezes superar completamente as minhas expectativas. Esta peça, por exemplo, agora que nós temos o Iluminato, que está em Monsanto, o Jorge Graça, ele também já criou connosco a Medeia, a Orquestra Coreográfica do Selvagem, e a peça que fiz na Guiné, O Corpo de Imundo. Portanto, procuras composição original? Sim, sempre. Acho que quase sempre. Sim, os últimos anos tem sido, porque o facto de eu também gostar de criar música tem esta dimensão do experimentalismo vocal. Muitas vezes o corpo também emite som pela voz, pela respiração. A respiração também às vezes está entre a voz e entre o cantar e a respiração que temos que fazer para estarmos vivos. Isso é matéria também de trabalho. O próprio vibração que sai dos corpos e da voz é matéria interessante para mim para trabalhar. Parte do meu trabalho se baseia no leitmotiv da respiração e das variações da respiração, que trazem variações de ânimo, e então muitas vezes eu gravo coisas que depois este compositor trabalha, retrabalha, e vamos trabalhando numa parceria. Ok, portanto parte dessa tua vocalização de movimentos, imagino, não é? Que parte sempre de movimento, ou é uma vocalização sem movimento? Bom, depende do que chamarmos movimento. Não, é se estás, não quer dizer a dançar, mas se estás ativamente a movimento e esperas ou procuras o som que sai desse movimento e da respiração, e a partir daí então gravas e então depois constrói-se alguma coisa para isso. Pode também partir da quietude, pode partir, mas eu também chamo dança à quietude. Sim, claro. E por isso, claro que sim, parte do movimento, porque acho que o movimento também acontece na nossa interno, não é? interioridade, e às vezes não há um limite tão grande do que é que acontece na interioridade e no exterior. Eu até acho que de alguma forma, e cada vez vejo mais a dança desta maneira, que é o movimento é a parte visível da dança, mas acontece muitas outras coisas nestes corpos que dançam, muitas coisas na interioridade, nas sensações e naquilo que não é visto, mas que transborda pela presença. Então, e
Já falaste várias vezes na alquimia, que queria também que falasses um bocadinho sobre isso, porque a alquimia é, para a maior parte das pessoas, esta procura de transformar algo em ouro, não é? Sim. Como é que tu chegas a esta palavra e este conceito que foge um pouco do conceito convencional que as pessoas associam à alquimia? Basta nós chamarmos ouro à consciência e a coisa já muda. Okay. Ou seja, ouro pode ser muitas coisas. Nas tradições ancestrais, ouro muitas vezes também tem a ver com uma dimensão solar, com uma dimensão do luminoso ou do luminoso. Então eu diria que é o refinamento da consciência ou a transformação de algo. Os alquimistas também não faziam mais do que observar o próprio processo da natureza, eles próprios eram amantes da natureza e procuravam também desbravar esta matriz que existe na forma como as coisas funcionam. Então o Jung, ou seja, eu fui buscar a alquimia muito a partir do trabalho de Jung. O Jung, na sua ruptura com Freud, ele de alguma forma estudou uma série de tradições espirituais e cruzou várias tradições espirituais do mundo, estabeleceu a teoria dos arquétipos e de que o inconsciente não era só um inconsciente individual, mas havia um inconsciente coletivo, e na verdade a alquimia existe na tradição ocidental, mas ela é proveniente do pensamento oriental, nomeadamente da Índia e da China, que através da Rota da Seda chegou cá. E portanto há aqui, bom, mas eu também não sei o que é que apareceu, se é a galinha, se o ovo, porque, bom, também houve muitas coisas que vieram do Egito para a Grécia e depois do Médio Oriente. Portanto, é uma amálgama altura, sim, completamente. Sim. Isto para dizer o quê? Nós podemos traduzir isto muito rapidamente. Isto, quando eu comecei a estar mais na natureza, percebi que tudo parte da escuta da natureza e de que já cá está tudo, é só escutar. E todos estes modelos de transformação não é mais do que perceber que há uma árvore que cai, morre, o fruto tem que morrer para que a árvore possa nascer. Essa árvore passa por várias etapas de crescimento, depois há um pássaro que come o fruto e vai, pronto, e há toda uma cadeia de transformações. Eu diria que uma das coisas que eu demorei muito tempo. Eu tive, quando comecei a trabalhar sobre a floresta, eu tive 1 ano a fazer um solo de investigação. Chamava-se Incorporação Estudo Coreográfico de um Lugar Vivo. Foi a partir daí que surgiu o Abralento. E eu demorei muito tempo a observar o passar das estações por este lugar, das árvores, tanto olhar para as árvores, comecei a sentir que as árvores olhavam de volta. Então eu diria que é o estudo sobre as transformações. Então, e 2 questões importantes agora que tu falaste, a questão do tempo, não é? Especialmente hoje em dia, e se fizermos uma análise um bocadinho mais abrangente da realidade da dança, em particular em Portugal, mas imagino que noutros países sintam a mesma coisa, que é esta urgência da criação, não é? Que é uma coisa que talvez no teu trabalho seja menos, não seja possível, não é? Porque a urgência, se tu observas, se tu sentes, se tu incorporas essas transformações naturais e as absorves no teu trabalho, essa urgência do tempo não faz sentido, não é? Não, como não faz sentido para muitos outros criadores. Existe, infelizmente, e é uma crítica que todos fazem, não é? Não haver esse sim. tempo para... Eu diria que nós temos que estar em 2 mundos. Claro. Ou em várias, no Claro, certo sentido. claro. Um pé num lugar. Os gregos tinham 2 formas para falar sobre o tempo, que é o Cronos e o Kairos. O Cronos tem a ver com a cronologia, o tempo métrico, o tempo que passa. Kairos é o tempo da qualidade, do não tempo. E eu tento, no que consigo, estar nos 2. Ou seja, há toda uma investigação que atravessa as peças, que tem a ver com o não tempo e com o estar neste lugar e com o ser poroso. E há um outro que é estar neste mundo, e às vezes há respostas que eu tenho que dar, há tempos. E é natural, num certo sentido, porque se há um comprometimento e há parceiros e há respostas que temos que dar, então as coisas têm que surgir. Portanto, no não tempo. invade, ou seja, o tempo normal do dia a dia, do cotidiano, não invade demasiado a tua criação. Sentes que consegues fazer essa separação? Tenho feito com muito esforço, mas eu tento estar consciente disso e tento que isso
que essa urgência toda não contamine demasiado todo um lado de pureza que eu tento ter nesta investigação e nesta relação do meu corpo para com este lugar. Voltando ao tempo, e mais ou menos, tens um tempo médio de criação que te colocas a ti mesmo precisamente para fazer face a esta então, urgência do aquilo mundo? Aquilo que me acontece é o facto de eu ter sempre um solo de investigação permite-me, neste solo de investigação, mergulhar no assunto, na matéria, mergulhar nas matérias que me movem. E a partir daí eu penso que cada peça acaba por responder a etapas ou questões que eu não finalizei noutras, ou pelo contrário, houve coisas que eu adorei, mas vendo a peça, apetecia-me agora fazer de outra maneira. Então peguem todas uma espécie estas... de capítulos. Sim, é como se tudo isto fosse um grande diário e eu vou pegar na página de anterior para pensar numa coisa para o ano. Ok. Portanto, estás sempre em processo, no fundo. Tem que ser. Outra coisa que me enche também de curiosidade, que é, que sei que aconteceu agora com esta peça que tens aqui, tens este fim de semana, 12, 13 e 14 de março, dia 15 também, no próximo fim de semana, 19, 20 e 21, e que é o Inominato que vais fazer no palco. Como é que se faz essa transposição, ou seja, em termos de, o que me interessa é em termos de performance, em termos de sentir, não é? Porque de repente, embora tenhas feito toda a criação, todo o processo, possas vir aqui sentir antes de ires para a cena, vais estar dentro de uma caixa negra, não é? Sim. E com um público que eu acho que também é relevante, que é estar sentado de uma forma dentro dessa caixa e não aqui, de uma outra forma. Eu acho que quando comecei a fazer espetáculos aqui na Floresta, logo eu pensei, não, eu vou deixar os palcos, o meu palco agora vai passar sempre a ser a Floresta. E depois tive uma proposta para ir para o palco e pensei, mas será que eu ainda sei dançar? Ou melhor, claro que sim, mas será que ainda me faz sentido? Que ainda faz sentido, sim. E então aí tive uma grande compreensão que quando traduzi essa etapa do processo lento para o teatro, eu de repente... Lá está, por um lado tentei defender do ponto de vista do dispositivo cénico, trazendo folhas e claro, porque ele tem uma construção cénica, não é só... Mas eu compreendi de alguma forma que realmente o palco é uma caixa mágica, é um lugar poético e o corpo transporta um ar à volta. E então é esse ar da floresta, essa dimensão poética e espiritual que eu convoco à volta do corpo, convoco para o ritual da copresença. E não importa se há materialidade de uma árvore presente ou de uma fogueira. Não, existe uma fogueira em cena. Não me é autorizado fazer fogo dentro de uma casa, mas eu convoco essa fogueira. Eu convoco a Serra de Lanzarim, eu convoco algumas destas árvores. Então é também esse o ritual, esta artesania do nosso ritual contemporâneo. Eu vejo o performer como um xamã contemporâneo que é tradutor de uma dimensão do sensível, e eu transporto-me para uma realidade através do corpo, através da presença e de um conjunto de ingredientes de som, gesto, neste caso também tem palavra, e portanto eu fiquei, de alguma forma fiquei tranquilo em relação a esta minha opção de floresta, mas quando trago para o palco fico igualmente feliz, porque consigo me debruçar sobre a qualidade da luz, sobre também a gramática que existe no claro e no escuro e de recortar esta cena. E portanto... No fundo, no recriar, não é? Sim. No recriar. E queres falar-nos um pouco sobre este espetáculo que tens agora em cena? O que é que contas? Sim. Não é? Inominato é em latim aquilo que não é nomeável, aquilo que não pode ser traduzido por palavras, que é um sinónimo para dança, é verdade. na minha forma de ver. Ou seja, essa gramática do indivisível foi algo que me moveu logo como uma proposta a partir do qual eu queria fazer. Depois houve várias coisas que me inspiraram. Eu tinha feito um outro solo de investigação, que é o Corpo Totémico, que é uma peça que eu trabalhei a partir de farinha, e que também trabalha toda esta dimensão da transformação, porque a farinha pode estar em massa, pode estar em pó, pode estar em
em fumo, pode estar em desenho no chão. E mais uma vez cheguei à ancestralidade e esta irmandade que existe entre o humano, o animal, o vegetal, etc. E então eu tinha este rastro que tinha sido deixado desta peça, e ao mesmo tempo tinha feito esta peça com os meus irmãos da Guiné, com os outros artistas, numa das nossas sessões tive o João Maria André, o do GEIA, os Estudos Ecocoreográficos, que tem a curadoria do Ezequiel Santos, e convidámos o João Maria André a falar sobre interculturalidade. E houve uma série de coisas que me inspiraram muitíssimo. Uma das coisas que ele disse é que somos todos crioulos, ou seja, quando nós falamos de territórios, de identidades, Portugal é um cruzamento enorme de identidades, desde a África até, Médio Oriente, Ásia. Ao longo de milhares de anos houve uma série de povos que não foram embora, misturaram-se, e também o facto de perceber que todas essas tradições não foram embora, ainda estão vivas em todas essas tradições que existem na nossa ruralidade, mas inclusivamente no Natal. O Natal é um ritual pagão. Pronto. Com esse pressuposto e muitas outras coisas, que é imenso. Eu também fui estudando sobre a nossa tradição céltica, essa tradição é um completa escuta e enamoramento para com a natureza. Então eu acho que estou constantemente a apaixonar-me por este entorno natural de formas diferentes, a partir de diferentes perspectivas. Então esse lugar trouxe-me aqui, mas em que eu coloquei um ser ancestral que é um careto, na obra do Gil Vicente, nos Altos da Barca do Inferno, existe sempre a figura do diabo, não uma figura de maldade, mas é assim uma figura de consciência. Todas as pessoas, todos os que lhe aparecem, sejam do clero, sejam da pobreza, da nobreza, do povo, pessoas mais inteligentes, pessoas menos inteligentes, de repente param-se no momento da morte, são todos iguais. E aparece a figura da consciência, que é esse tal diabo. Esse ser cornudo, não existia diabo antes do cristianismo, era uma figura, era o ser Nunes, ou o Endovelo, ou, há muitos nomes, denominações. Há muitas denominações. E então eu peguei nesta figura ancestral, que é uma figura que vem da floresta, num entrudo, para chocalhar as pessoas. Então peguei nesta tradição e algumas outras coisas. Existe também o testamento, que é uma espécie de crítica que se faz e que se purga todas as quesílias que se têm na aldeia, aquilo é exorcizado naquele momento. Então peguei isto para fazer um contraponto entre o homem contemporâneo e um homem ancestral. Então há uma parte em que há um lado cómico também, que esta peça tem, que eu diverti-me muito a escrever, porque eu ia preparado, fazia o aquecimento para começar a dançar, e depois, vou só escrever aqui. E então tem em formato poema, pronto, e então tem muito mais texto do que eu poderia imaginar, e eu acho que está muito engraçado. E tu tens coisas escritas, agora que falaste nisso, tipo, isso é publicável, toda essa tua investigação? Ou seja, sim, eu tenho vindo a escrever, nós ainda vamos editar este ano um livro em torno do vegetal. Nós, a Ordem de Bo. Exatamente, a Ordem de Bo, em torno das artes performativas e da dança, e a escrita tem sido cada vez mais um lugar que eu adoro. Comecei por escrever para me entender e depois comecei a escrever porque eu acho que a dança deixa-me um rastro por uns momentos de coisas que eu quero partilhar, e então despejo para o papel, e depois comecei a olhar, isto até está alguma coisa de jeito. E depois também tive um encontro muito especial com Hélia Correia, que é a pessoa que tem escrito as últimas peças, quando fazemos peças entre dança e teatro, tem sido ela a escrever, e ela é uma pessoa fascinante, é uma pessoa completamente inspiradora, inspirada, e a maneira como ela escreve, eu acho que aproxima-se da maneira como eu danço, e ler os seus textos, e pronto, outros escritores também que me inspiram, mas ela inspirou-me muito, deu-me assim eu também gostava, então com a minha humildade fui escrevendo também, tenho escrito muito. Portanto, passar esse lado da dança efêmero para
para o papel, não é? Sim. Onde ele fica esse registro Sim, talvez sim, mais sim. Para a posteridade. Sim, lá está, tu há bocado falavas do movimento, sem movimento. Eu acho que a dança está na gramática até do nosso pensamento, do nosso sentir. Eu vejo a dança, eu como coreógrafo, eu vejo que tudo é uma enorme coreografia. Claro, e se virmos nessa tua observação, se observarmos o ser humano desde que nasce, não é? Toda a resposta à música, ao som, ao estar, ao brincar, não é? Tudo isso é naturalmente uma dança. Sim. Pelo menos eu vejo assim. Eu também. Pedro, ficaríamos aqui muito mais tempo, mas foi um gosto imenso falar contigo muito obrigado, e em particular também. neste lugar especial que nos trouxeste, que me trouxeste e foi ainda mais inspirador a nossa conversa. Desejo-te o melhor e à Ordem do O. Estou muito curiosa por tudo o que há de vir. Muito grato. Até à próxima. O episódio de hoje do Dança em Diálogos chega ao fim, trazendo mais uma perspectiva, mais um percurso, mais uma reflexão sobre a dança. Já sabem, estão todos convidados a seguir o podcast Dança em Diálogos nas nossas redes sociais, a partilhar os episódios e a deixar a vossa opinião ou sugestões para temas futuros. Para estar sempre informado sobre os novos episódios e atividades, podem subscrever o nosso canal no YouTube e no Spotify. Além disso, está disponível a nossa newsletter em ddialogos.com, onde podem conhecer melhor a Dança em Diálogos e todos os seus projetos e dimensões. A Dança em Diálogos é uma plataforma de criação, produção e programação em dança, com um enfoque particular em projetos de mediação e participação de e com diferentes públicos e comunidades. No próximo episódio, vamos continuar, claro, com mais dança e mais diálogos. Eu sou a Solange Mel e espero voltar a estar convosco em breve.